Sabia que a Conexus conta com um software que faz todo o gerenciamento das etapas de sua importação, desde o embarque à nacionalização? Com recursos para atender todas as empresas deste segmento, nossos principais diferenciais são controle das 3 modalidades de importação e gestão dos regimes especiais aduaneiros. Integramos numa única plataforma todos os setores da sua empresa, inclusive o seu cliente. Controle de toda a logística e gestão das despesas do processo. Gestão de todos os benefícios fiscais relacionados à importação e muito mais. Acesse nosso site e saiba mais. Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Claudenir Scalzer, trabalho aqui na Conexus e estou aqui hoje junto com meu colega Francinei para dar continuidade a uma sequência de lives que estamos produzindo com foco em temas contábeis. E o tema de hoje, continuando do último, é descomplicando a contabilização de importações, que, como a gente já vem falando para vocês, é um tema muito carente de literatura e de conteúdo na internet, em livros e tudo mais. É um tema, quanto mais você envolve as complexidades das diversas formas de importação, ele se torna ainda mais complexo. Então, por isso eu convidei o Francinei Marques, que é um expert no tema de comércio exterior e de importação, é um contador especialista em comércio exterior. Francinei, meu muito obrigado aí, mais uma vez pela parceria, pelo convite. Por favor, aí se apresenta para o pessoal, enquanto eu bebo uma água. Bom, Cláudio, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a Conexus, a você, pelo convite, né, de estar participando desse webinar para falar de um tema que eu sou um entusiasta, que é falar de contabilidade. Nós temos um prazer muito grande e agradecer aos nossos ouvintes, né, o pessoal que está participando da nossa live aí, e esperamos que na próxima hora nós possamos contribuir com esse assunto e trazer coisas novas para vocês. Legal. Você me ouve bem aí, né, Francinei? Meu áudio tá legal, né? Perfeitamente. Beleza. Obrigado também, Francinei, pelo seu tempo aí. Eu sei que você é um cara bastante ocupado. Te agradecer aí pela disponibilidade. Pessoal, como eu disse na live anterior, e essa é a nossa segunda, na anterior a gente abordou as importações diretas, também conhecido como importação por conta própria. E hoje a gente vai falar sobre as importações indiretas, também conhecido como importação por encomenda e importação por conta e ordem de terceiros. Também conhecido, sendo redundante, né, pelas importações que você faz usando uma trading ou uma comercial importadora, intermediando as suas operações, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí para o evento, eu vou fazer uma breve introdução aqui da Conexus e convidar vocês para nos seguirem aí nas redes sociais, nosso site www.conexus.com.br, também nas plataformas de LinkedIn, YouTube e Facebook. Temos um blog, pessoal, que é bem interessante, o link fácil também, blog.conexus.com.br. Nele vocês vão encontrar artigos, e-books, webinars que já fizemos no passado, inclusive com o Francinei, fizemos alguns interessantes aí sobre nota fiscal, cálculo de custo de importação, que são temas também bastante procurados. E nesse blog é repleto de conteúdo relacionado aos mercados que a Conexus atende. Tá? A gente atua aí nesse mercado de software para comércio exterior há mais de 23 anos, atuando na área, atendendo de forma bem ampla a cadeia de comércio exterior, trading company, comercial importador, exportador, industrial importador, exportadora, distribuidoras, prestador de serviço, despachante aduaneiro. Então a gente tem uma capilaridade nessa cadeia do comércio exterior muito forte, muito interessante, tá? No nosso site vocês também vão conseguir bastante informação interessante. A gente consegue fazer em função de uma frente recente que a gente abriu, a interligação do nosso sistema com praticamente todos os ERPs de mercado, SAP, Oracle e outros também nacionais, né? No segmento de Comex, hoje a gente atende a cadeia quase que como um todo. Só não atendemos ainda o agente de carga, NVOCC, né, como alguns chamam, mas esse é um projeto para a gente desenvolver muito em breve aí, acreditamos que até o final desse ano. E é isso, pessoal, vamos começar aí o tema principal. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela para já começar a apresentação, beleza?
Apareceu aí, né? Nossos contatos, o meu contato e o do Francinei para vocês, tá ok? Temos aqui os links que eu comentei das plataformas, o tema, descomplicando a contabilização das importações, e por que escolhemos esse tema. A gente tem hoje um tema bem desafiador, dando continuidade à live anterior, como eu já disse. Na primeira live, que a gente falou que esse tema de contabilidade relacionado ao comércio exterior tem algo, é algo bem carente, né? E eu reforcei agora há pouco. E dada a complexidade do tema, a gente vai deixar aqui nos comentários um espaço para vocês enviar aí esses comentários, dúvidas e para enriquecimento dessas discussões. Nessa live hoje também vamos falar sobre as importações indiretas, tá? A gente vai focar nessas operações que você, cliente, faz através de uma trading, e também a visão da trade, como que ela cuida da contabilização desses processos, tá bom? A gente deve fazer na sequência outras lives também, mas o foco dessa é a operação por conta e ordem de terceiros, é uma das modalidades da importação indireta, e aí esse tema é um dos mais polêmicos, inclusive, a gente vai entrar já falando disso daí para vocês. Então, o que nos levou a esse tema é exatamente o fato de ser uma área muito carente aí para as empresas que importam e exportam. As suas equipes internas acabam buscando profissionais com essa expertise no mercado, justamente por não ter muita informação para estudo disso daí. Minha primeira formação é contábil, né, Francinei? Acho que você já sabe disso. Isso mesmo. Quando eu fiz faculdade de contabilidade, mas ninguém falava de comércio exterior, falava de indústria, comércio e, olha lá, prestação de serviços. Quando você vai para você é professor universitário de pós-graduação, você talvez aborde o tema porque você é especialista, mas acho que não é comum a gente encontrar na grade curricular esse tipo de abordagem, né? Cláudio, infelizmente na academia, né? Infelizmente quem está buscando aí um curso de graduação ou até mesmo de pós-graduação na área de finanças, contabilidade ou até mesmo comércio exterior, né? Esse tema existe essa lacuna realmente pela falta de até mesmo profissionais especializados nesse tema, entendeu? Que estejam na academia, e é um tema que depende muito também da experiência profissional do acadêmico, né? Do professor, né? Ele tem que ter aquela experiência profissional e tem que ter a vivência no dia a dia do comércio exterior, porque o dia a dia do comércio exterior é extremamente dinâmico, né? Então, e existem termos, situações próprias do comércio exterior que, para você fazer e determinar, criar uma metodologia de contabilização, uma política contábil, se faz necessário você entender toda a cadeia. Infelizmente, hoje, no banco das nossas universidades, das nossas escolas de negócio, nós não temos a oportunidade de dar aos alunos a possibilidade de contabilizar uma importação, seja por conta própria, seja por conta encomenda ou por conta e ordem, e até mesmo os reflexos, né, de utilização de incentivos fiscais, como é que esse incentivo fiscal vai impactar no financeiro, vai impactar na memória de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Infelizmente, na academia nós não temos, é um desafio para nós, né, e por isso que nós estamos aqui também nessa tarde, para a gente poder tentar colaborar com o mercado e provocar uma maior discussão sobre o tema. Legal. E também acho a carência de casos práticos, né, Francinei? A carência de casos práticos para que você, professor, consiga dar sequência. Bom, pessoal, primeiramente, rapidamente fazer a distinção da importação direta para importação indireta. A importação direta é aquela que você faz você mesmo a importação, você compra a mercadoria, contrata um despachante, você operacionaliza tudo em seu nome, sem depender de nenhum terceiro. A importação direta, também conhecida como aquela operação que você faz de importação por intermédio de uma trading company, subdivide na modalidade por conta e ordem por encomenda. É aquela importação onde você é dono da mercadoria,
ou você é encomendante, adquirente da mercadoria, no termo correto, e você faz intermédio de uma outra empresa, que no Brasil se chama de trading company, para poder fazer essa importação para você. Por N motivos, a gente vai tentar passar alguns bem rapidamente aqui. Não vamos nos estender muito também nesses temas por conta do webinar anterior, da primeira live, sobre esse assunto de contabilização para importações. A gente tem estendido um pouco o horário, tá? Então, a gente tem a subdivisão, que é a importação por encomenda e por conta e ordem de terceiros. E aí eu já provoco o Francinei. O que é uma importação por conta e ordem, Francinei? Bom, Cláudio, a importação por conta e ordem é uma modalidade de importação onde o adquirente da mercadoria, ou seja, aquela pessoa que está efetivamente adquirindo aquela mercadoria, né, ela passa para um terceiro, nesse caso seria uma trade company, uma companhia, uma empresa de importação, e ela fará todo o processo de importação daquela mercadoria. Então, nos documentos de importação, vai vir o adquirente, que é o cliente, que é o efetivo adquirente da mercadoria, junto com a trade, né? A trade faz o registro da DI, emite a nota fiscal de entrada, a nota fiscal de saída, e, ao final, ela emite uma nota fiscal de prestação de serviço, né? Conforme a edição normativa 1861 de 2018 e também a 1911 de 2019, porque nessa modalidade de importação, por conta e ordem de terceiros, a trade ela atua como se fosse uma prestadora de serviços, ou seja, a trade ela não faz o fechamento do câmbio, o câmbio é fechado pela própria empresa, não é? E as despesas são pagas pela própria empresa adquirente. Pode a trade também fazer o fechamento de câmbio por ordem do adquirente, né? Mas com os recursos do adquirente. Então, de forma bem resumida, essa é a importação por conta e ordem de terceiros. Legal. Ela está instruída, ela está documentada e oficializada legalmente na Instrução Normativa 1861 de 2018 e pela Instrução Normativa 1911 de 2019, né? Se não me falha a memória. Isso mesmo. Caso vocês queiram pesquisar um pouco mais sobre o tema, sobre a legislação, então é isso. E por encomenda, Francinei? Na importação por encomenda, Cláudio, é uma transação em que a empresa importadora, né, quando a empresa importadora é contratada e ela promove a importação em seu nome. Ou seja, ela vai fazer todos os documentos de importação vão ter o nome da trading, o despacho aduaneiro é feito também, todo feito pela trading. O contrato de câmbio, o câmbio é fechado pela empresa importadora e as despesas são pagas por ela. Nessa modalidade de importação, que assim, é um pouco parecida com a importação por conta de terceiros, nenhuma despesa, diferente da conta e ordem de terceiros, que as despesas são pagas pelo adquirente da mercadoria, né? Na importação por encomenda, nenhuma despesa pode ser paga pelo adquirente, nem o contrato de câmbio pode ser fechado. Todas as despesas e o câmbio é feito, financiado pela empresa importadora, tá? Na importação por encomenda, a trade ela adquire a mercadoria no exterior e faz a revenda, né, ao real adquirente da mercadoria. Em outras palavras, na importação por encomenda, a trading assume menos risco do que na operação por conta e ordem, né? E o contrário em relação ao cliente. Um cliente, quando importa por uma trade por encomenda, o risco é todo dele. A trade atua mais como um prestador de serviços, né? E já no conta e ordem, o cliente da trading tem um risco menor, porque esse risco é repassado para a trading, que está intermediando a operação, que é o real importador, né? Então, inclusive, teve muita discussão sobre a guerra fiscal, sobre esses temas aí, né? Sobre essas modalidades, quem é o real importador, para que estado se recolhe o ICMS, e um dos temas que se usa muito as operações por trading é através de operações que você faz com o uso de benefícios fiscais, né? O Francinei também é um expert no assunto, e se ele puder aí comentar um pouco para a gente sobre essas operações. Só fazer um parênteses, pessoal, vou pedir o pessoal do marketing, do comercial que está aqui no chat dando apoio para a gente, passar o link de um evento que eu fiz com a Margarete,
da Census Trading, um outro cliente da Conexus. Nós fizemos um webinar falando sobre as operações de benefício, sobre as operações por Espírito Santo, por Pernambuco, por Santa Catarina. Fizemos um apanhado, como funciona, como calcula. Eu vou deixar ali o link para vocês, se quiserem assistir esse vídeo novamente, tá bom? Francinei, conta para a gente aí resumindo, o que são essas operações, como que a gente pode se Bom, beneficiar disso. perfeitamente, Cláudio. Inclusive, assim, a carga tributária brasileira, nós sabemos que ela é extremamente alta. Assim, além de nós termos uma carga tributária alta, nós temos uma quantidade enorme de obrigações acessórias que todas as empresas têm que cumprir. SPED fiscal, SPED contribuições, DCTF Web, né? Eu tenho até um cliente, né? Nós temos um cliente em comum que ele costuma dizer que nós vivemos num manicômio tributário, não é? Porque a quantidade de leis e de instruções normativas e de portarias, assim, existe, dependendo do tamanho da empresa, do porte da sua operação, principalmente para nós que falamos de trade companies, existe a necessidade de um departamento tributário, assessoria jurídica, que está trabalhando regularmente para poder estar interpretando essas legislações e como é que elas impactam nas nossas operações, né? Falando um pouquinho dos benefícios fiscais, né, Cláudio, o objetivo dos benefícios fiscais são incentivos que os estados criam. Esses incentivos os estados criam com o objetivo de atrair, né, empresas para suas regiões e, com isso, aumentar na arrecadação, movimentação da economia. E quando nós falamos de incentivos fiscais relacionados ao ICMS, não é? São principalmente, falando de ICMS na importação, as formas mais comuns de criação de benefícios fiscais é o diferimento do ICMS na operação de entrada, não é? Porque na operação de importação, o fato gerador do ICMS é o desembaraço aduaneiro, ou seja, a nacionalização das mercadorias. Então, nos incentivos fiscais relacionados ao ICMS, geralmente, há o diferimento do ICMS na entrada, e na saída dessas mercadorias é possível haver o Estado conceder créditos presumidos de ICMS ou redução de base de cálculo nessas operações. Com isso, é possível a empresa ter o seu produto um pouco mais competitivo, não é? E quando uma empresa busca uma trade company para fazer importação via trade company, um dos motivos que fazem essas empresas buscar uma trade company é que essas trade companies possuem não só a sua expertise, a inteligência tributária, mas também elas possuem incentivos fiscais que vão conseguir reduzir o impacto da operação nas mercadorias na operação do cliente, quem está adquirindo. Nós temos em Santa Catarina, por exemplo, o tratamento diferenciado do TTD 410, do 409. Em Pernambuco, nós temos incentivos específicos para a área portuária, que é o PEAP 2, né? Nós temos no Espírito Santo o Investe Importação, o Fundap. Rondônia também tem o seu próprio incentivo. Então, existem vários incentivos fiscais. Cada empresa vai ter que buscar, né, entender como é que ela pode se aproveitar da melhor forma daquele incentivo fiscal. Porque quando você busca isso, você não está buscando só um incentivo, mas tem uma série de outros fatores, como financeiro, logística. Então, basicamente é isso. Legal, Francinei, ficou claro aí. E tem esse evento que eu fiz com a Margarete, que fica o link aqui, que a gente explica bem detalhadamente a sistemática, qual é o ganho que você tem usando um benefício fiscal ou não, cada benefício, como funciona o cálculo detalhadamente. A Margarete foi bem criteriosa nessa live que a gente fez há algum tempo atrás. Então, só repassando aqui, já que a gente está falando de operação indireta, pessoal, o que leva uma empresa a escolher uma importação indireta por trading? Na minha visão, não sei se o Francinei concorda, podem ser diversos fatores, não só o benefício fiscal. Primeiro, o que eu vejo de interessante, o know-how dessa trading. Tem muitas tradings que são especialistas em segmentos específicos. Por exemplo, se você for importar uma aeronave de luxo, você tem um hall de empresas especialistas nisso. Se você tem uma operação de veículos ou peças automotivas, tem um hall de trading especialista nesse segmento. São tradings que têm equipes técnicas, corpo técnico, que respira isso
o dia inteiro, né? Eu ia falar 24 horas, mas as pessoas vão para casa dormir também. Alguns não vão nem para o trabalho por conta do home office agora, né? Na verdade, esse que é o trabalho está em casa. Bom, tem também a questão de um outro motivo que eu vejo muito forte aí, a centralização do tema Comex em apenas um ou poucos fornecedores. Então, se você faz uma importação própria, você tem que contratar transportadora, seguradora, você tem que ter relação com o fornecedor, você tem que participar de todo o processo de logística internacional, a fase aduaneira, despacho, tratamento com fiscal em casos de parametrização que não libere sua carga instantaneamente. Então, você, ao contratar uma trading ou uma comercial importadora, como o meu amigo Luciano da Vendemia gosta de chamar, e eu concordo com ele, eu uso o nome trading que já está na boca do povo, fica mais fácil de entender. Então você tem N fatores que você pode utilizar para o uso de uma trade, não é só benefício fiscal igual se fala por aí. Um outro fator também que é muito legal, na minha visão, é o foco no negócio principal e terceirizar as atividades complementares, né? Então você vai literalmente trazer uma terceirização para toda a sua cadeia de logística e compras internacionais. Também você pode terceirizar para uma trade a busca de novos fornecedores e novos mercados no exterior, tanto de importação quanto exportação. Tem trading que financia a sua operação total ou em parte, no caso da modalidade por encomenda. Isso depende muito da sua negociação com cada trade. Nem toda trade faz isso, mas muitas fazem, tá bom? Benefícios fiscais é o que nós acabamos de falar, é um outro motivo por onde essas empresas se tornaram muito conhecidas e difundidas, mas por trás do benefício, hoje eu tenho certeza que a maioria não vive de benefício mais, elas vivem de todo o know-how que elas adquiriram nesses anos de experiência e se tornaram empresas com um diferencial de mercado de transfronteiriço sem igual, tá? Um último ponto aí, Francinei, que eu lembro, se você lembrar de mais algum, eu acho principalmente a mitigação e divisão de riscos e responsabilidades numa cadeia de suprimento tão complexa e desafiadora como é a de importação e exportação, né? É verdade. Esqueci algum item, Inclusive, Francinei? Você lembra mais alguma vantagem aí, algum item que você queira complementar? olha, eu acho que está bem completa a sua análise, tá, Cláudio? Eu acho que é isso aí mesmo. Acho que não tenho nada a acrescentar, não. Está bem completa essa lista, né? É isso aí. Algumas empresas, Francinei, que eu percebi, elas adotam medidas ainda mais criativas, tá? Por exemplo, ela faz uma parte de importação própria e uma parte por trading, né? Algumas fazem operação por trade usando mais de uma trade para também mitigar mais ainda o risco. E algumas fazem operações específicas com uma trade específica por conta do know-how dela, igual eu comentei, de aeronaves, produtos controlados pela Anvisa, que está até na moda aí por causa da pandemia, né? Então, acaba tendo um know-how bem interessante. É isso, pessoal. Essas medidas criativas são, e essa forma que algumas empresas operam, né, Cláudio, de operar, fazer parte da operação própria, outra parte usar uma trading, usar empresas importadoras especializadas em determinados produtos, isso é fundamental, porque quando você busca uma trade para trazer o seu produto, você tem um cliente lá do outro lado esperando aquele produto chegar na porta dele ou o insumo chegar na sua indústria para produzir. Então, o impacto da sua operação no negócio do adquirente é muito grande. Se a mercadoria não for nacionalizada e não chegar no prazo, não é? É muito grande. Então você ter esse relacionamento junto com uma trade de confiança que tem uma solidez financeira, know-how naquilo que ela está fazendo, é fundamental para a sua operação. Legal, é bem colocado. Pessoal, pontos de atenção na operação de importação por encomenda e até mesmo por conta e ordem de terceiros. Aqui a gente colocou as duas modalidades porque acaba trazendo para os dois cenários, né? O primeiro deles aí é o processo de compra, embarque, logística internacional, né, Francinei? Aonde você tem todo um detalhamento que você tem que analisar o Incoterm, como foi parcelado, como foi negociado isso daí, e se uma das parcelas foi antecipada, ou se você precisa antecipar, tem toda a logística e controle no entorno disso, mas o nosso foco aqui é a contabilidade.
Então, o que a gente traz de atenção especial é na modalidade por encomenda, a negociação no exterior é feita em nome da trading. Esse passivo é registrado no nome da trade. Na modalidade por conta e ordem, é o contrário, né, Francinei? É no nome, no seu nome importador, tá? Um outro tema aqui também é o fechamento de câmbio e pagamento das despesas de importação e desembaraço aduaneiro. Você comenta isso aí para a gente, Francinei? Bom, na importação por conta e por encomenda, não é? A responsabilidade pelo fechamento do câmbio, as despesas de importação e desembaraço aduaneiro são todas financiadas pela trading, tá? Pela importadora. E na importação por conta e ordem de terceiros, não é? O fechamento de câmbio obrigatoriamente é feito pela adquirente da mercadorias, né? Podendo a trade fazer esse processo, vamos supor uma empresa, né, que não tem experiência com fechamento de câmbio, lidar com mesa de câmbio, né? Ela pode contratar também esse serviço para a trade, para que a trade faça o fechamento do câmbio por ordem dela. Para isso, ela antecipa os recursos, né, daquele fechamento de câmbio para a trade também, porque na importação por conta e ordem, as despesas elas são todas pagas pelo adquirente da mercadoria. Beleza, beleza. Temos também aqui a parte de composição, o tratamento das despesas pagas pelo cliente ou adquirente, que o Francinei acabou de comentar, né? Você tem casos que você adianta para trading, tem casos que você paga direto as despesas. Então, você tem as duas situações e elas já colidem também com a composição de custo, porque mesmo a despesa paga direto por você, você tem que oferecer ela a tributação lá na nota fiscal da trade, né? No caso da saída da nota de remessa da trade ou de venda da trade para você. No caso do conta e ordem, é a nota de remessa, no caso do encomenda, é a nota de venda, né, Francês? Isso mesmo. Inclusive, o adquirente da mercadoria, vamos falar aí da conta e ordem, né? Ele pode, por exemplo, registrar a DI no nome dele. Só que a DI ela vai fazer os impostos que estão ali na nacionalização, o II, a Siscomex, antidump, se houver, tudo isso vai ter que compor a nota fiscal de entrada que vai ser emitida pela trade, né? Então, como é que eu contabilizo isso na minha empresa e como é que eu contabilizo isso lá na trade para que esses custos sejam refletidos na nota fiscal de entrada? Mais à frente a gente vai falar. É isso aí, é isso aí. Aí você tem também a questão do tratamento das variações cambiais, pré e pós emissão da nota de entrada da mercadoria. Lembrando que a trading tem um tratamento, você tem outro. Nesse caso aqui, precisa entender quem é o responsável pelo pagamento junto ao exportador, de quem é a obrigação cambial. Então, tem tratamentos específicos para cada situação dessa, não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Lembrando que a variação cambial, toda variação cambial que você tem até a emissão da nota fiscal de entrada, ela deve compor o custo da mercadoria. As variações cambiais pós emissão de nota fiscal de entrada, na operação vão ser reconhecidas diretamente no resultado do período. Uma situação específica na encomenda, né? Porque quando eu tiver câmbio a prazo, por exemplo, aquela variação cambial que houver, como eu estou falando de uma compra e venda, né? Nesse caso a trade emitiria então uma nota fiscal complementar de preço para poder cobrar do adquirente aquele valor de variação cambial. Perfeito. Nós temos também a questão da nota fiscal de entrada e de saída, Francinei, porque o que acontece? Numa operação própria, você emite uma nota fiscal de entrada em nome dos exportadores que constam na DI. Já na operação por indireta, você vai receber uma nota de saída de uma trade, de uma empresa brasileira. A DI foi registrada no nome dela, ela fez o registro da DI envolvendo o CNPJ dela, vinculando ao seu CNPJ, e você vai receber uma nota fiscal de saída. E não mais vai ter que emitir essa nota de entrada que eu comentei, tá bom? Sobre o tema de formação de custo de nota, fazendo outro gancho, pedindo para o pessoal colocar aqui também no chat, no texto desse vídeo, o link daquele evento que nós fizemos, Francinei, sobre o cálculo do custo de operação de importação, tem planilha que a gente fez, não que deva usar planilha para isso, mas demonstrando como é feito todo o cálculo, né? Então, se quiser comentar alguma coisa desse tópico também, fica à vontade, Francinei.
Um tópico interessante a gente falar aqui, Cláudio, é na operação por conta e ordem de terceiros, não é? É porque na importação por encomenda eu tenho uma compra e venda, ou seja, eu tenho uma nota fiscal de entrada do exportador e depois tenho uma nota fiscal de venda, não é? Na importação por conta e ordem de terceiros, a comercial importadora, ela atua como uma prestadora de serviço, não é? Ou seja, ela não vai ter uma venda no final da operação. O que ela vai ter é uma nota fiscal de simples remessa ou de simples faturamento, que tem por objetivo só fazer a transmissão da posse e propriedade daquelas mercadorias. Para ela, aquela nota fiscal não é uma nota fiscal de faturamento, ou seja, aquela nota fiscal ela vai ter o destaque do ICMS e do IPI quando a mercadoria houver o IPI, vai haver o recolhimento normal desses impostos, só que essa nota fiscal não é considerado faturamento, não serve de base de cálculo, por exemplo, para imposto de renda, para PIS, para COFINS, ela é simplesmente só para transferir a posse e propriedade das mercadorias. Tá? E essa nota que vai ser utilizada pela comercial, pelo adquirente da mercadoria, para poder dar entrada lá no seu estoque, nos seus livros, na adquirente. Legal. Nós colocamos o último tópico aqui, que é a prestação de contas da trade, porque na modalidade de operação direta, você tinha uma prestação de contas do despachante, você pode continuar tendo, ou esse despachante pode ser contratado pela trade, e inevitavelmente no final de uma importação direta, você vai ter uma prestação de contas da trade, demonstrando como foi formado o custo daquela nota que ela te transferiu, né? Se você eventualmente fez algum adiantamento para trading, você vai ter que fazer as permutas, né? Fazer o encontro de contas do adiantamento. A trade pode te emitir sim uma nota de serviço cobrando os honorários dela para executar, isso depende muito do acordo seu com a trading, não é algo padrão, tá? Mas você fizer um conta e ordem, a trade pode te cobrar um valor por operação, né? Um valor fixo, um valor variável aí, indexado a alguma base de cálculo da operação. Então você tem aí esse cuidado também no final, que você tenha o fechamento dos custos através de uma prestação de contas também da trading, que nada mais, nada menos do que um documento que resume todas as transações, todos os custos, valores, que acabam estando refletindo nas notas fiscais e na documentação que você recebe. Né, Francinei? Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Dando sequência, os processos e políticas e as políticas contábeis que a gente sugere vocês utilizarem nesse processo. Francês, quer comentar um pouco sobre esse tema? Quero sim, Cláudio. Bom, falando da visão do adquirente da mercadoria, né? Ou seja, aquela empresa que contratou uma trade para fazer a importação. O que ela tem que ficar atenta dentro do processo contábil, né? O processo financeiro, em relação aos adiantamentos que ela vai fazer para a trade para poder financiar a operação, porque ela vai precisar de mandar recursos para a trade para poder pagar as despesas de desembaraço aduaneiro. Pode, dependendo da negociação com a trading, podem os impostos da nacionalização do registro da DI ser debitado na conta da própria empresa, ou ela pode encaminhar esse recurso para a trade para poder que esse débito seja feito na conta direta da trade. Quando ela pagar despesas diretamente pela sua conta e essas despesas vão impactar a formação do custo da mercadoria, se faz necessário que seja comunicado à trade que despesas são essas, como é que ela vai dar, qual o tratamento que ela vai dar para os descontos, né? Porque ela vai ter um desconto de ICMS se ela estiver fazendo a importação utilizando benefício fiscal, e o fechamento do processo, onde ela vai ter que fazer, onde ela recebe a prestação de contas da trade, né? Com um resumo de todos os custos da importação e o saldo da prestação de contas, né? Daquele valor que ela adiantou, se aquele valor foi suficiente para fazer a importação, e se ficou algum saldo a pagar, ela vai pagar. Se ficou algum saldo a ser devolvido, ela vai dar tratamento àquele saldo, né? A partir daí, você vai elaborar também seu fluxo contábil e fiscal para as operações de importação. Legal, pessoal.
Acho que é isso, né, Francine? A gente comentou isso na live anterior, que é importante você ter esses procedimentos de como você se relaciona com os fornecedores, a documentação transacionada e indexando sempre ao respectivo fluxo contábil. É um tópico que a gente sempre passou bem firme aí. Um outro tópico aí é o plano de contas contábil sugerido. A gente fez um esquema aqui, mas se vocês quiserem receber um plano de contas em PDF, plano de contas modelo aí que o pessoal mais utiliza no mercado, tem um link aqui no chat que você pode clicar e vai preencher os seus dados e você vai ter acesso a esse plano de contas, tá bom? Então, se você converter aqui nesse link, você já vai ter acesso ao plano de contas completo que a gente utilizou. Basicamente, a gente seguiu como roteiro essa estrutura daqui, né, Francine? A gente colocou algumas contas, não são todas, para não ficar extenso demais. Quer comentar algumas aí em especial, Francine? A gente colocou conta e ordem, né? A parte de contas a receber, duplicatas, não é isso? Quero sim, Cláudio. Pensando na trading, tá? Agora, né? Pensando na trade, o que a gente fez, né? Como na importação por conta e ordem, a trade ela é responsável pela mercadoria, e inclusive a instituição normativa ela orienta, né? Que tem que haver o registro contábil, né? E também nos inventários da empresa das mercadorias que foram importadas por conta e ordem, né? Dentro do grupo de estoques, nós criamos uma conta lá chamada Mercadorias de Terceiros por conta e ordem, ou seja, o objetivo dessa conta é registrar as mercadorias que foram importadas por conta e ordem do adquirente, né? Outra coisa, conta de extrema importância que nós também temos ali é a conta de importação em andamento por conta e ordem. Qual o objetivo da conta de importação em andamento? Essa conta de importação em andamento é uma conta transitória, ou seja, ela tem que zerar com a emissão da nota fiscal de entrada. Então, o objetivo dessa conta de importação em andamento é receber os lançamentos de todas as despesas que são pagas durante todo o processo aduaneiro, e quando é emitida a nota fiscal de entrada, via de regra, essa conta tem que zerar. Caso essa conta não venha não a zerar, é em função de eu ter feito um faturamento a maior, ou seja, faturei despesas que não estavam provisionadas ainda, ou eu faturei a menor, ou seja, deixei de incluir despesas na composição do custo do processo. E a gente também criou um grupo ali, Cláudio, de contas de compensação e importação conta e ordem. Qual é o nosso objetivo com esse grupo? Tá? Como a importação por conta e ordem não é um faturamento da empresa, mas gerencialmente a trade quer saber lá na contabilidade qual é o meu volume de operação por conta e ordem de terceiro, quanto que eu faço de remessa por conta e ordem de terceiro, qual é o valor de ICMS que eu gero na importação. Então, a gente criou esse grupo de importação por conta e ordem, que é um grupo de contas de compensação. Esse grupo zera, entendeu? Ele sempre vai zerar, e com o objetivo de quê? Gerencial. Ele tem cunho gerencial de, no balancete, quando o gestor financeiro, CEO, CFO, olhar para o balancete, ele conseguir saber qual é o volume de operações por conta e ordem que ele está fazendo. Basicamente, essas contas que a gente queria comentar. Então, Francine, vamos agora começar a falar um pouco mais da contabilização das operações por conta e ordem de terceiros, e principalmente a primeira parte que a gente vai fazer na visão da trading, e logo em seguida a gente faz na visão do cliente. Pode ser assim? Tudo bem, combinado, Cláudio. Ainda bem que você aceitou, senão estava quebrado aqui, já botei dessa ordem. Primeira operação aí, o recebimento do adiantamento do cliente, Francinei. Então, Cláudio, o que é esse evento? Né? Via de regra, na importação por conta e ordem de terceiros, né? Em um dado momento, a trade ela faz uma chamada solicitação de numerários, não é? Que é o quê? É uma estimativa dos custos que ela vai ter para a nacionalização das mercadorias do cliente. É a liberação do BL, armazenagem, frete, uma remoção, registro de DI, que pode ser na conta da trade ou na conta do cliente. Então, ela faz, com base nessa estimativa, ela cria uma solicitação de numerário, envia para o cliente, e o cliente envia esses recursos para ela.
Quando ela recebe esses recursos, ela contabiliza lá no banco, vai ter uma entrada no banco, e lá no passivo circulante, né, no grupo de adiantamento de clientes, ela vai ter uma entrada de recursos. O que é importante para uma trade? Né? É importante para uma trade que, se o seu sistema ERP permitir, o seu plano de contas contábil permitir, que esses adiantamentos eles sejam abertos por processo de importação. Ou seja, eu tenho lá o cliente XPTO que é a conta sintética, e nas contas analíticas eu vou abrir cada importação criada para aquele cliente, né? Para cada processo de importação. Dessa forma, a trade consegue ter uma gestão melhor de recursos de terceiros em seu poder. Beleza. Segunda transação, que acho que acontecia também na importação por conta própria, que a gente passou em outra oportunidade, que é quando você faz o adiantamento ao despachante, né? Isso mesmo. Mesmo a trade, ela podendo fazer o despacho aduaneiro da mercadoria, muitas vezes ela se utiliza de despachantes externos, seja por condições de mercado, seja por questões de um despachante que tem uma expertise em um determinado produto, não é? Nesse movimento, há uma saída de dinheiro do caixa dela, né? E um débito na conta lá de adiantamento a fornecedores no ativo. Perfeito. No terceira operação, que é o registro da DI. A trading registrando a DI, no caso, os impostos serão debitados diretamente na conta do cliente. Interessante esse caso aí, que na importação por conta e ordem, né, as despesas elas podem ser pagas ou pela trading ou pelo adquirente da mercadoria. E se paga despesas pelo adquirente da mercadoria, como é que a trade deveria contabilizar, né? Qual a política que contábil que nós sugerimos, né? Como essa despesa ela tem que entrar na composição do custo da mercadoria, vai entrar lá no grupo de estoques, na conta de importação em andamento. Lembrando, o objetivo da conta de importação em andamento é registrar todas as despesas do processo até a emissão da nota fiscal de entrada, e essa conta vai zerar com a emissão da nota fiscal de entrada. Em contrapartida, né, eu vou criar uma conta lá no grupo de adiantamentos, lá no passivo circulante, chamado despesas pagas pelo cliente, e vou registrar lá o valor dessas despesas. Essa conta de despesas pagas pelo cliente, ela vai zerar com a emissão da nota de remessa das mercadorias para o cliente, porque como essa despesa ela entrou na composição do custo da nota de remessa, e vai ser classificada lá no ativo em duplicados a receber, eu faço um encontro de contas entre a despesa paga pelo cliente e a nota fiscal de remessa do cliente, ficando somente o saldo de outras despesas a pagar. Legal. Depois tem a contabilização da prestação de contas do despachante, né? Quando o despachante presta contas para trading também. Esse é um evento que também tinha na importação direta, quando o despachante prestava contas, né? Exatamente. Nesse caso aí, essas despesas que foram pagas pelo despachante, elas também devem contabilizar lá na conta de importação em andamento para poder fazer composição dos custos da nota de entrada. Consequentemente, eu tenho uma contabilização a crédito lá na conta de fornecedores nacionais, né, de uma obrigação que eu tenho de pagar esse despachante. O evento seguinte é o pagamento de saldo da prestação de contas do despachante, né? Isso aí. Nesse caso aí... É o encontro de contas, né? É um encontro de contas, exatamente. O despachante mandou uma prestação de contas de 55 mil, só que desses 55 mil, a gente vai observar lá no evento D, que eu tenho lá uma parte eu já tinha adiantado, não é? No evento D, e eu tenho uma saída também no meu banco de 5 mil reais para poder quitar o valor da prestação de contas com o despachante. Aqui é só a liquidação da prestação de contas, né? Isso aí. Também tinha isso na transação, na importação direta, tá, pessoal? Isso daqui são transações super comuns e corriqueiras para qualquer modalidade de comércio exterior. A próxima é a provisão de despesas relacionadas ao processo, né? Nesse caso aí foram despesas que foram pagas diretamente, né, pela trading. Então, isso. Essas despesas devem entrar lá no grupo de importação em andamento, que também deve compor a nota fiscal de entrada, né? E, consequentemente, eu crio também uma obrigação com o fornecedor a pagar aquele fornecedor que prestou aquele serviço. Perfeito. O evento seguinte é a nota fiscal de entrada, né?
Nesse caso aí, então, foi emitida a nota fiscal de entrada, a gente vai observar ali, né, na conta de importação em andamento, né, que essa nota fiscal de entrada ela foi composta das despesas de todas as despesas que estavam na importação em andamento, não é? É, Aí eu tenho lá que você vai observar que a conta de importação e andamento ela vai zerar, não é? A Uhum. soma de todas as despesas a débito, consequentemente dá o valor que foi contabilizado a crédito lá. Eu tenho o IPI a recuperar, não é? Que nesse caso aí da importação por conta e ordem, a trade, por ser uma importadora, ela é equiparada ao industrial, ela tem a obrigação de fazer da sequência à cadeia do IPI, não é? E eu tenho as mercadorias entrando lá na conta de importação de mercadorias por conteúdo de terceiros, para obedecer aquilo que está expresso na instrução normativa, e eu abro lá no passivo uma conta chamada de fornecedor de importação por conta e ordem, que é o quê? Que é a obrigação que o meu cliente tem com o exportador. Por que eu faço essa contabilização? Principalmente porque quando eu estou emitindo a nota fiscal de remessa do meu cliente, como na nota fiscal de remessa eu também tenho o valor do FOB, do FOB, frete seguro, dependendo do Incoterm, está na composição da conta da nota de remessa, eu também crio essa obrigação com o fornecedor lá no passivo. E essa conta de fornecedor conta e ordem lá no passivo, essa conta é zerada no momento que eu emito a nota fiscal de remessa da mercadoria. No caso, tá, em que onde o câmbio da mercadoria é pago pelo adquirente da mercadoria, que é o cliente da trade. A situação em que a própria trade quita o contrato de câmbio, aí no caso o fechamento do câmbio faria a liquidação dessa conta. E através da nota fiscal de venda, ela recebe esse câmbio ou faz uma nota separada, né? Bom, Isso é aí. isso. Próximo evento seria a contabilização da nota fiscal de remessa ao cliente, né, Francinei? Esse evento é extremamente importante, né? Onde, com a emissão da nota fiscal de transmissão de posse e propriedade da mercadoria ao nosso cliente, não é? Eu tenho um débito lá na conta de duplicatas a receber por conta e ordem. Né? Ou seja, eu estou contabilizando lá no contas a receber, Cláudio, o valor total da minha nota fiscal. Isso é até importante porque essa nota fiscal ela é composta de quê? Do FOB, que é do valor do câmbio, que é pago pelo cliente, de despesas pagas pela trade e pelo cliente. Eu tenho o adiantamento que o cliente fez, que ele precisa ser permutado. Então, para a gente ter um processo financeiro e contábil auditado, um processo financeiro em que bastante transparente, se faz necessário a utilização dessa metodologia, que ela é um pouco mais detalhada. A olho nu parece assim, nossa, mas são muitos lançamentos. Mas quando você está lá no seu sistema ERP, você fez a parametrização uma vez, o sistema Automático. automaticamente, não é? Então, eu vou debitar lá na duplicados a receber o valor total da nota fiscal. Em contrapartida, tá? Eu vou ter lá no grupo de compensação, que é aquele grupo de compensação que a gente comentou lá no início da live, né? Que é a conta aqui de remessa de mercadorias por conta e ordem, o valor da nota fiscal de remessa. Por quê? É dentro desse grupo que o gestor da trade, o diretor, vai conseguir ver o volume de operações por conta e ordem que ele está tendo. Contrapartida, logo depois eu tenho o custo da remessa por conta e ordem, né? Que são todos os custos que envolveram a emissão da nota. E eu vou contabilizar a crédito o quê? Vou contabilizar a crédito lá no grupo de remessa a mercadoria de terceiros por conta e ordem. Eu vou também debitar lá no grupo de mercadorias por conta e ordem o valor do IPI e também por contrapartida o IPI a A recolher recolher. e o ICMS a recolher versus ICMS conta e ordem para zerar o grupo de conta e ordem. Ok? Perfeito. Temos também, então, aqui o evento seguinte, é a contabilização do nota fiscal de serviço de importação por conta e ordem. Ah, antes, só voltar aqui rapidinho. Pegadinha. Por que não tem PIS/COFINS aqui? Boa. Boa. Esqueci. Eu falei, cara, ele esqueceu o PIS/COFINS. Não, pessoal, é um conta e ordem, né?
Na conta e ordem, a Trade ela atua somente como uma prestadora de serviços, né? A nota Exato. fiscal que ela emite, via de regra, até é emitida com o CFOP 5949 ou 6949, né? Que é aquele CFOP genérico, Isso aí. que a gente chama de outras saídas, não é? Que tem, e não é um faturamento, por isso que não há incidência de PIS e da COFINS. Perfeito. Mas o cliente se acredita da COFINS do PIS que estava na DI, não é isso? Exatamente. O cliente, dependendo do regime de tributação dele, né, Isso. ele vai poder se creditar do PIS e da COFINS que foi pago lá na DI. Moral da história, custo de importação tem que fazer conta e simular todas as possibilidades, porque é muito detalhe, né? É São isso muitos aí. detalhes. Bom, vamos lá. Contabilização da nota fiscal de serviço de importação por conta e ordem, aquela nota que a trade emite para o cliente dela. Isso aí. Nesse caso aí, o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter ao final do processo, né, a Trade emite a nota fiscal de serviço, onde ela está cobrando o valor do serviço que ela prestou. Né? Existem trades que negociam uma parte de serviço, uma parte o incentivo, aí vai depender da condição comercial de cada operação. Perfeito. Depois temos a permuta, o encontro de contas do adiantamento com a nota de remessa, né? É um outro ponto bem relevante aí dessa transação que precisa de bastante atenção aí nos fechamentos, né? É isso mesmo, Cláudio. Assim, inclusive, assim, a gente, nas nossas consultorias, junto aos nossos clientes, a gente observa que existe as principais contas assim que dão mais trabalho para poder conciliar, para conferir, são essas contas de adiantamentos, as contas de duplicados a receber de conta e ordem, as despesas pagas pelo cliente, a importação em andamento é uma conta de extremamente dificuldade de conciliar. Então, assim, se você trabalhar com um plano de contas bem elaborado, e você tiver uma política contábil, um fluxo contábil bem feito, você consegue mitigar bastante e ter ganho de produtividade. No caso aqui, né, nós tivemos lá uma nota fiscal de remessa da mercadoria que foi emitida no valor de 762.500. Desses 762.500, o cliente já tinha adiantado 60 mil reais, então a Trade vem aqui e já lança a crédito da conta de duplicatas, os 60 mil reais que o cliente antecipou da operação. Perfeito. Próximo evento, então, seria a permuta, o encontro de contas das despesas pagas pelo cliente, aquela logo ali no início que a gente falou que seria algo apenas para formação de custo e uma conta que zeraria depois, que é essa daqui, né? É isso mesmo. O que acontece? Lá no início da operação, vocês vão lembrar que houve o registro da DI e o débito dos impostos do registro da DI ocorreu na conta do cliente. Com isso, foi criada lá a conta de despesas pagas pelo cliente, no passivo circulante, né? E essa conta agora ela vai zerar, porque como eu peguei esse valor da DI, ela também entrou na composição do valor total da nota de remessa, né? Eu faço em conta de contas, eu vou debitar a conta de despesas pagas pelo cliente, essa conta vai zerar, e eu vou acreditar a conta de duplicatas a receber por conta e ordem, também baixando daquela duplicata o valor das despesas que foram pagas pelo cliente. Perfeito. Próximo evento, a baixa da duplicata de câmbio paga pelo cliente, né? O cliente foi e pagou direto aquele fornecedor no exterior conta e ordem que a gente falou lá atrás, né? Também é um outro encontro de contas bem relevante, né, Francês? Isso mesmo, a gente vai observar que por mais que a obrigação do fechamento de câmbio na conta e ordem seja do cliente, existe a possibilidade da Trade fazer esse fechamento de câmbio também, né? Mas quando for pago, o câmbio for pago pelo cliente, você vai criar aquela conta ali vai gerar o lançamento lá na conta de fornecedores de importação por conta e ordem, e quando você emitir a nota fiscal de remessa, você vai debitar a conta de fornecedores por conta e ordem, e essa conta vai zerar, e vai creditar lá a conta de duplicatas a receber por conta e ordem, também baixando ali da nota de remessa o montante relacionado ao câmbio. Logo em seguida, baixa do desconto do ICMS na nota fiscal de remessa, tá? Isso, essa operação, no nosso o exemplo, benefício.
No nosso exemplo, a gente fez uma operação de importação onde a trading tinha um incentivo fiscal. E na negociação comercial com o adquirente das mercadorias, a trade concedeu um desconto para ela de R$ 20.000. Então, esse desconto vai lá para uma conta de despesas lá no resultado, né? A gente tem até o costume de, lá no grupo de resultados, a gente cria, como a Trade ela trabalha com incentivo fiscal, a gente cria um grupo específico, né, chamado resultado com incentivo fiscal, onde você pode ter lá o crédito presumido, menos os descontos, menos os fundos, e você chegar ao ganho efetivamente da sua operação com o incentivo fiscal. Aí aqui você vai observar que eu tenho o débito lá no resultado e a crédito o valor da mercadoria lá na duplicata recebida por conta e ordem. Perfeito. Depois a gente tem, com isso a gente encerra a contabilização por conta e ordem na visão da trading, e a gente queria passar para vocês também a contabilização da importação por conta e ordem na visão do cliente, na visão da empresa que é o adquirente dessas operações. Muda algumas coisas, no caso do conta e ordem simplifica um bocado, né? Simplifica bastante, e é isso que segue aqui, tá? Primeira etapa, a gente vê aí o adiantamento para trading, você fazendo aquele adiantamento da trade. Esse material que a gente está disponibilizando, você consegue voltar e assistir o início ali que a gente falou da contabilização. A gente falou no início da trade recebendo o adiantamento de 60 mil. Agora a gente está mostrando a visão de sua pagando o adiantamento de 60 mil. Deixa eu descer nossa imagem aqui na tela para não ficar sobrepondo aos conteúdos, tá? Então, aí seria isso, né, Francês? Adiantamento a fornecedor. Isso aí. Na visão da adquirente da mercadoria, ela vai ter um adiantamento a um fornecedor, né, lá no ativo circulante, e vai ter uma saída do banco dela no valor de 60 mil, que são as despesas que a trading fez a solicitação de numerário com a estimativa dos custos que ela teria para poder fazer o processo de nacionalização das mercadorias. Perfeito. No segundo evento, a provisão das obrigações com o exportador conforme a invoice, né? Considerando aqui a taxa PETAX e tudo mais. Isso aqui é igualzinho vocês viram na live anterior que a gente falou das operações próprias. Você é responsável com as obrigações junto ao fornecedor no exterior. Isso aí. Nesse caso aí, o que vai acontecer? Você, como é responsável diretamente com o exportador, você vai criar uma obrigação lá no passivo circulante do valor do câmbio e vai debitar lá a conta de importação em andamento para formar o custo da sua mercadoria importada. Aí não tem muito mistério, a gente já tinha repassado, né? Segunda é o fechamento do contrato de câmbio, você fazendo o pagamento do fornecedor no exterior, né? Isso aí. Nós vamos observar agora, Cláudio, nesse lançamento aí, né, que nós temos o pagamento do fornecedor, né, com a taxa de câmbio 4,50, se quita lá a obrigação lá no passivo circulante, né, e vai gerar lá também um crédito lá na conta bancária do valor da obrigação. Perfeito. Próximo evento é o débito em conta corrente, né, dos impostos da DI. Lembram que a trade registrou a DI e os impostos foram debitados diretamente na sua conta, na conta do cliente da trade agora, né? É interessante esse exemplo aí, porque lembrando que o crédito do PIS e da COFINS, né, dependendo do regime de tributação da empresa, até uma observação, no registro da DI foram pagos R$30 mil das contribuições do PIS e da COFINS, né? E a empresa faz importação para revenda. Então, ela vai ter que observar o quê? Que depois ela vai ter, no momento que ela for fazer a apuração das contribuições do PIS e da COFINS, ela tem direito a se recuperar daqueles impostos. Lá na conta de importação em andamento, então, vou ter um débito no valor de 150 mil, que é o valor do registro da DI, e vou ter uma saída do banco do mesmo valor. Perfeito. Depois a gente tem a contabilização da nota fiscal de remessa da trading, a trading já mandando mercadoria para a gente, né? Exatamente. Nesse caso aí, a gente vai observar, não é,
que a Trade ela fez a nota fiscal de remessa para a gente, e ali a gente está fazendo a contabilização. A mercadoria entrou no estoque, eu tive o crédito do ICMS, do IPI que estavam escriturados na nota fiscal, eu tive a minha conta de importação em andamento lá, zerando, né, com a nota fiscal de entrada, e ainda gerou uma obrigação a pagar de R$ 37.500, que foi o saldo da nota fiscal de remessa da Trade. Perfeito. E vai fechando com a operação anterior. Depois tem o encontro de contas, a permuta do adiantamento feito de pagamento das despesas de importação, o desconto de 15 mil da operação em função do benefício fiscal, também gozado pela Trade, né? Que a Trade repassou esse benefício, né? Aí você vai lá, vamos observar que ela vai fazer um débito lá na conta de fornecedores, né, quitando a obrigação com o fornecedor, vai contabilizar lá no grupo de receita o valor do desconto que ela obteve da operação, né, e também ela vai baixar parte do adiantamento que ela fez a Trade para poder pagar as despesas do processo. Perfeito. E é isso, pessoal. Com isso, você encerra a operação. As referências que a gente colocou aqui desses casos, a Instrução Normativa 1861/2018, o ICPC 21, que trata de transações em moedas estrangeiras e adiantamento, o CPC 02, a revisão 2, se não me engano, né, que trata aí do efeito das taxas cambiais e conversão das demonstrações contábeis financeiras, o regulamento do imposto de renda, decreto número 9.580, e também a Instrução Normativa 2005 de 2021, né? O número de um ano aí, acho que confunde até. Então, você tem essas referências que a gente segue bastante. Você lembra de alguma adicional? Não, né, Francês? São essas mesmas, né? São essas mesmo, Cláudio. A gente sempre recomenda, né, para o pessoal o manual de contabilidade das SAs, da FIPECAF, né, que é um material muito rico, né, para aqueles que militam na área contábil, que é um material de referência, de consulta para todo contador e para as pessoas e para os usuários da informação contábil. Perfeito. Bom, então, pontos de atenção aqui, Francês. O que a gente pode deixar de alerta para o pessoal? Primeiro ponto que eu vejo aqui está ligado a entender o que é a operação antes de você começar, né? Exatamente, Cláudio. Inclusive, assim, comércio exterior é muito dinâmico, né? É muito dinâmico, então você precisa entender da operação, você que está ali na área financeira, na controladoria, na contabilidade, é importante que você entenda a operação, entenda os regimes aduaneiros, tenha o conhecimento do incentivo fiscal que a empresa goza, ou tanto como quando você é a trade, como você é adquirente da mercadoria, conhecer os eventos e despesas de importação, saber que despesas devem entrar na composição do custo da mercadoria ou não. Por exemplo, que tratamento eu posso dar para uma demurge, para um antidump? Como é que isso impacta no custo da mercadoria? Como é que eu contabilizo? Como é que eu contabilizo os juros de uma duplicata que eu paguei atrasada, mas essa duplicata é de uma despesa que entrou na composição do custo da nota? Como é que eu vou impactar? Como é que eu vou tratar isso tudo? Então, o que a gente orienta é que esse profissional que está ali na área financeira, na controladoria, na contabilidade, ele deve ter um bom conhecimento da área, ser curioso, pesquisar, estar interagindo diretamente com as áreas operacional para poder entender o processo. Eu também traria outro cuidado aqui muito importante, Francinei. Primeiro na parte contratual, depois na parte de tecnologia, que é a área que eu consigo opinar com bastante propriedade. Vamos primeiro à parte contratual. Deixar bem combinado com a trading, se você está usando uma trade, e a trade com o seu cliente, né? O que está envolvido, quais são os documentos que serão transacionados. Você, importador, parametrize o seu sistema, peça um modelo a trading, deixe isso bem combinado, funcionando, testado, porque
não só querendo usar o jargão popular aí de o combinado não sai caro, mas principalmente pelo seguinte, que fica muito mais fácil para a sua equipe receber essa mercadoria. Principalmente para aquelas empresas que fazem a operação de importação própria e vai migrar toda ou parte para importação indireta. Não é só do jeito que você está hoje, tem que mudar, tem que reparametrizar a sua parte de tecnologia, tem que reparametrizar as pessoas, né, dando treinamentos também para elas É entenderem que não verdade. emite mais nota de entrada, vai receber nota de saída, que você tem que mandar o adiantamento para trade ou não, que a trade presta contas depois, o que é essa prestação de contas que antes eu não tinha, eu mesmo que fechava o processo internamente. E o Francinei comentou uma outra coisa também ligada a custo. Após a emissão da nota de entrada, você pode ter custos complementares. Como colocar isso no estoque que reflita no Cardex do produto, que reflita na conta contábil e que no SPED, se um dia um fiscal for fiscalizar sua empresa, vai olhar no SPED, vai ver o estoque entrando num valor, saindo num outro, diferente do que está na contabilidade. Se ele fizer o cruzamento, você não fez nota fiscal de entrada complementar para colocar o custo no estoque. Então, tem muitos pontos de atenção ligado ao fluxo documental, aos cuidados de procedimento, e isso tudo resume no planejamento do fluxo de informação financeiro, contábil, da sua empresa com a trade, da trade com o seu cliente, tá? Na parte de sistema, o Francinei deu para a gente hoje aqui algumas dicas de que você tem que parametrizar o seu sistema. Os sistemas que não nascem para comércio exterior, eles têm muita dificuldade de atender o comércio exterior, principalmente naquele ponto que o Francinei comentou, que é a necessidade de detalhar algumas contas por cliente, fornecedor e por importação, por embarque, por processo que a gente chama, né? Isso E mesmo. isso tanto na importação quanto na exportação, mas na importação muito mais forte. Então, quando o sistema é vocacionado para comércio exterior, como é o caso da Conexus, ele já faz isso tudo automático, ele já fecha os detalhamentos dessas contas automático. Então, você vai ter lá, por exemplo, importação, andamento, conta e ordem, visão da trade, está falando cliente A, você vai ter o saldo anterior, débito, crédito, saldo final. Você vai ter ali aberto cada processo do cliente que tem algum saldo dentro do período que você está analisando. Então, você tem isso, o seu back-office contábil é muito transparente, você não tem que ficar dando manutenção nesse tipo de situação. No final das lives, eu e o Francinei vamos trazer também um outro conteúdo para vocês, falando dos pontos de atenção especial em cada modalidade. A gente vai trabalhar aí algum conteúdo complementar para trazer para vocês também, tá? Porque eu queria também deixar aí para vocês, se vocês quiserem receber o material que a gente usou na live, na anterior e nessa, vai ter o link no chat, que é o mesmo que você se cadastra para receber o plano de contas que nós falamos anteriormente. Você preenche esse link que nós vamos enviar para vocês esse material. A nossa imagem não está ficando bem posicionada aqui na tela. Perfeito, pessoal? Então, é isso aí. Próximo evento, vamos falar de forma mais acelerada sobre a operação por encomenda. Ela tem algumas mudanças, ela mescla um pouco do que tem no conto e ordem com a operação própria, por isso a gente deixou para o final, e no próximo evento a gente vai abordar sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu queria deixar aí meu agradecimento para todos vocês. Muito obrigado, Francinei, principalmente aí por ter privilegiado aí a gente nesse encontro de hoje e pela sua disponibilidade, pelo investimento do seu tempo em me ajudar com o material, com a parceria em geral, que é uma parceria de longa data. Espero que dure muitos anos ainda. E um cara espetacular, sem sombra de dúvida, pessoal. Se vocês precisam de um cara para dar consultoria contábil na sua empresa, não é o Francinei, sacanagem, ele é o cara, né? O Francinei é um cara que manda muito bem, né? Ele não é ele, né? É sacanagem, né, Francinei? Mas, brincadeiras à parte, o Francinei domina muito do assunto, transita muito na questão de benefícios, tem um know-how a nível nacional, um cara que conhece a operação de todas as modalidades, vocês podem observar pelo conhecimento que ele trouxe aqui para a gente. Francinei, obrigado aí, tá, pessoal? Eu que agradeço, Cláudio, eu agradeço a você, a gestão a toda a equipe Conexus pelo esse convite e agradeço a todos que estavam conosco na live. Obrigado aí, sucesso a todos. Beleza, pessoal, obrigado, até uma próxima. Francinei, valeu mesmo, cara, de coração, viu? Obrigado. Até mais, pessoal, até uma próxima.